África do Sul. Um mosaico de paisagens tão diversas quanto majestosas. Dos desertos escaldantes do Kalahari, às savanas douradas do Parque Nacional Kruger, das montanhas imponentes de Drakensberg, as praias banhadas pelos oceanos Atlântico e Índico, esta é uma terra onde a natureza se expressa. Neste solo único e ancestral, habita um grupo reverenciado por toda a África, os Big Five: elefantes, leões, rinocerontes, leopardos e búfalos. 5 símbolos de força e poder que percorrem essas terras há milênios. Eles são os guardiões da savana, os protagonistas de um ecossistema que pulsa em equilíbrio, protegido e respeitado por um povo que carrega nas veias o orgulho de sua terra e a responsabilidade de preservá-la. A África do Sul é um santuário, onde o desenvolvimento encontra seu ritmo ao lado da natureza, onde o passado e o presente caminham juntos. Entre cidades vibrantes e selvas intocadas, encontramos um país que sabe que evoluir significa também proteger. Proteger as raízes selvagens, a fauna emblemática e as suas tradições. O deserto do Kalahari é uma imensidão vermelha e dourada que cobre partes do sul da África, estendendo-se por Botsuana, Namíbia e, claro, pelo território da África do Sul. Embora seja conhecido como um deserto, o Kalahari é, na verdade, uma vasta região semiárida e cheia de vida. Aqui, sob o calor do sol africano, animais de grande resistência e engenhosidade habitam essa paisagem implacável. É no Parque Transfronteiriço Kagalagadi, localizado em grande parte no território sul-africano, que a vida selvagem tem espaço e proteção para existir livremente. Este parque é um verdadeiro santuário de biodiversidade, onde as nações se uniram para preservar o ecossistema singular do Kalahari. O Oryx, com seu perfil distinto, é uma verdadeira obra da natureza, adaptada para viver em condições onde a maioria das espécies não sobrevive. Suas longas hastes, que podem chegar a 1 metro de comprimento, destacam-se no horizonte e o tornam um símbolo da força do deserto. O corpo do Oryx é projetado para resistir aos extremos. Sua pelagem de tom cinza pálido reflete o calor do sol, enquanto as marcas pretas ao redor do rosto e das pernas criam um contraste que ajuda a protegê-lo do calor intenso durante o dia,
e a regular sua temperatura nas quedas bruscas que ocorrem à noite. Com uma altura média de 1,20 m nos ombros e um peso que pode chegar a 210 quilos, o Oryx é uma combinação de força e agilidade. Embora rápido em suas investidas, sua verdadeira defesa são as longas hastes retas, afiadas como lanças. Essas hastes, que tanto machos quanto fêmeas carregam, não são apenas impressionantes. São essenciais para sua sobrevivência. Elas protegem o Oryx de predadores e também são usadas em disputas territoriais entre machos, em batalhas silenciosas que definem o domínio e a liderança do grupo. Embora o Oryx seja um mestre em sobreviver nas condições áridas do deserto, no Parque de Kagalaghad, eles encontram um ambiente mais seguro e com recursos mais abundantes. Esse cenário favorece a presença de grandes grupos de indivíduos, criando as condições ideais para a prosperidade da espécie. Com mais disponibilidade de vegetação e menor risco de predadores, eles podem explorar o parque em busca de alimento, aproveitando brotos, raízes e outros recursos que sustentam suas necessidades, sem a exigência das longas jornadas em busca de vegetação que fazem em áreas mais secas. Nas vastas planícies do Kalahari, encontramos uma figura inconfundível, o secretário. Com uma elegância ímpar e movimentos precisos, ele caminha exibindo suas longas pernas e penas pretas, criando uma presença imponente. Com uma altura de até 1,20 m e uma envergadura de asas que pode chegar a 2 metros, o secretário é uma ave impressionante. Sua cabeça, adornada por longas penas negras que lembram a crista de um guerreiro, e as pernas esguias fazem dele uma figura única entre as aves de rapina. Seu nome vem do árabe, onde ele é chamado de pássaro caçador, um título que faz jus à sua habilidade impressionante de capturar presas. Apesar de pertencer à ordem Accipitriformes, que inclui outras aves de rapina diurnas como os peneireiros, falcões e abutres, o secretário é um membro único na natureza. Ele é o único integrante da família Sagittariidae. Enquanto outros membros da ordem Accipitriformes dominam o céu, o secretário prefere uma estratégia diferente. Ele caça no solo, andando por quilômetros em busca de cobras, pequenos mamíferos e até insetos e lagartos. Suas longas pernas são uma verdadeira arma. Com um golpe certeiro, ele imobiliza suas presas, protegendo-se de qualquer ameaça que encontre. Avistar o secretário é um privilégio para todos que visitam o parque. Ele é um símbolo vivo da resistência e do equilíbrio da natureza. Um lembrete de como cada criatura, com suas habilidades e adaptações, desempenha um papel único em seu habitat.
Enquanto a hiena malhada é amplamente conhecida pelo estilo de vida em grupo e pela fama de caçadora astuta, a hiena marrom segue um caminho diferente. Solitária e discreta, ela é a guardiã das áreas mais remotas e desérticas da África Austral. No Parque Kagalagadi, seu território se estende em quilômetros de paisagens, onde ela encontra o ambiente perfeito para sua vida discreta. A hiena marrom é fácil de reconhecer, com seu pelo marrom escuro e espesso, desgrenhado em volta do pescoço e das costas, que parece quase uma juba desalinhada. Isso a diferencia da hiena malhada, conhecida pela pelagem mais curta e cheia de manchas. Embora ambas sejam da família Yaenidae, sua aparência e estilo de vida são muito distintos, refletindo adaptações a habitats e modos de sobrevivência únicos. Diferente de outras hienas que caçam em grupo, a hiena marrom depende de sua habilidade como necrófaga. Ela se alimenta de restos deixados por outros predadores, reciclando nutrientes para o ecossistema. Essa dieta oportunista permite que sobreviva mesmo nos períodos de maior escassez do deserto e, como uma excelente exploradora, ela é capaz de percorrer distâncias de até 40 quilômetros em uma única noite para encontrar alimentos. A hiena marrom é uma figura única. Solitária e resiliente, ela reflete a força e a independência das espécies que habitam esse deserto. Dividindo esses vastos espaços, um outro predador se movimenta com um estilo de vida bem diferente: o chacal de dorso preto. O chacal de dorso preto, menor e mais ágil, é um vizinho com hábitos bem distintos. Enquanto a hiena marrom percorre o território em busca de carniça de forma solitária, o chacal vive em pares e é um caçador mais direto. Rapidamente, ele caça pequenos roedores, aves e até insetos, mostrando versatilidade e astúcia. No Kalahari, a sobrevivência é uma questão de estratégia. Com temperaturas que variam intensamente entre o dia e a noite, o chacal de dorso preto, esse predador médio, que pesa entre 10 e 13 quilos e pode chegar a 1,20 m do focinho à ponta da cauda, usa seu comportamento oportunista para encontrar alimento sem gastar energia desnecessária. Ele é visto com frequência patrulhando os limites de áreas onde grandes predadores se alimentam, enquanto leões, leopardos e hienas fazem o trabalho pesado. O chacal espera pacientemente sua chance de se aproximar e aproveitar os restos. Mas ele não vive só de sobras. O chacal é também um caçador habilidoso de pequenos mamíferos, aves e répteis. Quando caça, ele faz isso de maneira precisa. Observa, calcula e ataca, usando sua agilidade e o faro apurado para localizar presas escondidas no solo ou entre as pedras e arbustos. A dieta do chacal de dorso preto é bem variada, uma chave para sua sobrevivência. Ele se alimenta de qualquer coisa que encontre: pequenos mamíferos, ovos, pássaros, répteis e até frutas que resistem ao clima seco.
Essa diversidade o torna resiliente. Em períodos de escassez, ele muda sua alimentação sem dificuldades, mostrando uma adaptabilidade que o mantém ativo mesmo nos períodos mais secos do ano. Socialmente, o chacal de dorso preto vive em pares monogâmicos, com parceiros que defendem seu território e criam seus filhotes juntos. Esse vínculo é essencial para sua sobrevivência, permitindo que ambos cuidem do território e compartilhem as tarefas de caça e proteção da prole. As fêmeas têm uma gestação de cerca de 2 meses, dando à luz de 3 a 6 filhotes. Em tocas que cavam em locais discretos, o casal cuida dos filhotes nos primeiros meses, alimentando-os e protegendo-os dos predadores. Este ambiente árido é desafiador, mas o Kagala-Gadi oferece o que o chacal precisa: espaços amplos para patrulhar, diversidade de presas e um equilíbrio natural que preserva o ciclo da vida. Aqui, o chacal de dorso preto prospera, mostrando a incrível adaptabilidade de uma espécie que soube conquistar seu espaço junto a outros predadores superiores na cadeia alimentar. Boulders Beach, um dos destinos mais peculiares da África do Sul, onde a tranquilidade do Oceano Atlântico encontra a presença inesperada e charmosa dos pinguins africanos. Os pinguins africanos chegaram a Boulders Beach na década de 1980, quando a pesca comercial era proibida na região. Suas enseadas protegidas e águas relativamente seguras ofereciam um ambiente ideal, abrigado dos predadores marinhos e das correntes fortes, permitindo que a colônia prosperasse. Desde então, Boulders Beach se tornou um refúgio essencial para a espécie. O pinguim africano é uma ave carismática e resiliente. Eles são pequenos, medem entre 60 e 70 centímetros e pesam de 2,5 kg a 4 kg, tendo uma expectativa de vida entre 10 e 15 anos na natureza. Esses pinguins são monogâmicos e fiéis aos seus parceiros, mantendo laços duradouros ao longo da vida. Cada casal trabalha em parceria na criação dos filhotes, alternando-se na incubação de 1 ou 2 ovos por cerca de 40 dias. Esses pinguins dedicados são engenhosos na construção de seus lares. Em suas tocas, escavadas com paciência nas areias de Boulders Beach, eles reforçam o abrigo com pequenos gravetos e folhas secas, encontrados ao longo da praia e nas áreas de vegetação costeira. Alguns casais preferem fazer seus ninhos perto da vegetação,
onde a sombra natural ajuda a manter os ovos e filhotes protegidos do calor do sol africano. Durante 3 a 4 meses, os filhotes permanecem sob os cuidados dos pais, aprendendo os primeiros passos da sobrevivência e aguardando o momento de trocar a penugem cinza pela plumagem resistente e impermeável. Somente quando estão prontos, mergulham nas águas tranquilas de Boulders Beach, onde iniciam suas primeiras aventuras marinhas. A vida na colônia flui em um ritmo tranquilo e harmonioso. Sob o sol, os pinguins africanos descansam na areia macia, convivendo pacificamente entre si. Ali, eles relaxam, aproveitam a brisa e se aquecem ao lado de seus companheiros e filhotes. Este santuário de areias brancas e águas cristalinas oferece aos pinguins africanos um oásis de tranquilidade, onde encontram o equilíbrio essencial para se alimentarem, criarem seus filhotes e desfrutarem da vida em segurança. Ao contrário do que muitos imaginam, aqui o contato com humanos é próximo. Os visitantes têm o privilégio raro de observar esses pinguins de perto, seguindo uma trilha cuidadosamente delimitada para que a harmonia não seja interrompida. Essa proximidade inspira respeito e admiração, lembrando-nos de como o equilíbrio entre o turismo e a preservação da natureza é possível. Um equilíbrio que permite aos pinguins africanos desfrutarem de um refúgio seguro e aos visitantes a rara chance de vivenciar um pedaço da vida selvagem de forma íntima e única. No extremo sudoeste da África do Sul, um lugar lendário da vida, a força da natureza. O Parque Nacional do Cabo da Boa Esperança é onde o Atlântico e o Índico se encontram, em uma fronteira invisível que define o ritmo das marés e das correntes. Abrangendo mais de 7.750 hectares de paisagens diversificadas. Protegida pela South African National Parks, a organização que administra os parques nacionais do país, essa reserva protege não só a fauna e flora, mas também um dos pontos mais emblemáticos e históricos do continente. O parque é um destino aberto ao público e recebe milhares de visitantes anualmente, todos buscando testemunhar a impressionante convergência dos oceanos Atlântico e Índico. As falésias que despencam abruptamente sobre o mar, os ventos intensos e a vegetação única dos Finbos oferecem um espetáculo da natureza africana. As trilhas cuidadosamente planejadas e mirantes estrategicamente posicionados permitem que cada visitante explore o parque de forma segura e respeitosa,
minimizando o impacto ambiental. No parque é possível avistar centenas de espécies de animais. Entre os habitantes mais carismáticos, o babuíno chacma. Eles vivem em grandes grupos e são capazes de percorrer grandes distâncias em busca de alimento e têm um papel fundamental no ecossistema, dispersando sementes e mantendo o equilíbrio da vegetação. Com corpos robustos e mandíbulas poderosas, alimentam-se de uma dieta variada, que inclui frutos, raízes e, ocasionalmente, pequenos invertebrados. Os babuínos chacma vivem em sociedades complexas, e seus filhotes são parte essencial da dinâmica dos grupos. Ao nascer, os bebês são frágeis e dependem totalmente das mães, que os carregam nas costas e os protegem com extremo cuidado. Esses pequenos primatas, com pelagem escura e olhos atentos, aprendem as regras do grupo, observando e imitando os adultos. A infância é um período de aprendizado intenso, e brincadeiras e explorações ajudam a desenvolver habilidades motoras e sociais. Nas vastas planícies costeiras do parque, onde o fynbos se estende como um tapete verde e perfumado, habita um antílope raro e elegante, o bontebok. Com sua pelagem marrom avermelhada e a característica mancha branca no rosto, esse animal impressionante é uma visão majestosa e é uma das espécies ilustres deste parque. O bontebok é um antílope de porte médio. Os machos, mais robustos, chegam a medir cerca de 90 centímetros de altura nos ombros e pesam entre 50 a 80 quilos. As fêmeas, um pouco menores e mais delicadas, ficam em torno de 80 a 85 centímetros de altura, com um peso que varia entre 40 e 70 quilos. Na natureza, esses antílopes têm uma expectativa de vida que vai de 10 a 15 anos. É um bom tempo para uma espécie que já esteve tão ameaçada. O ciclo da vida do bontebok é igualmente fascinante. Após um período de gestação de cerca de 8 meses, as fêmeas dão à luz apenas um filhote por vez. Esses filhotes costumam nascer no final da primavera ou no início do verão, quando a vegetação está mais verde e a comida é farta, dando a eles o melhor começo possível. A mãe cuida de seu filhote com atenção, e nos primeiros meses eles ficam sempre juntos. É um período crucial, onde o pequeno aprende a se mover, a se alimentar e a conhecer o mundo ao seu redor. Mas a vida aqui exige cuidado. Mesmo no ambiente seguro do parque, o bontebok está sempre atento. Os adultos protegem o grupo e garantem que todos possam viver em harmonia, livres para explorar e aproveitar a natureza. Entre as fendas e topos das rochas do parque vive o daci, também conhecido como damão do cabo. Com seu corpo compacto e uma pelagem densa, ele está sempre à procura de lugares quentes para se aquecer. Esses pequenos mamíferos passam horas tomando sol, o que os ajuda a regular a temperatura corporal.
O daci é um animal adaptado às condições rochosas e áridas. Durante o dia, eles se alimentam de folhas, frutas e pequenos arbustos, e sua dieta ajuda a manter o equilíbrio da vegetação ao redor. Os filhotes de daci nascem após uma gestação de cerca de 7 meses. Logo, eles já são bem ativos, acompanhando os adultos pela colônia e aprendendo a identificar sinais de perigo. Com sua rotina de aquecer-se ao sol e organizar-se em grupos, o daci nos mostra que, mesmo pequenos, esses animais têm uma capacidade incrível de adaptação e sobrevivência. No Cabo da Boa Esperança, eles completam o equilíbrio natural desse cenário único, desempenhando um papel fundamental na rica biodiversidade do parque. Nas praias rochosas do Cabo, habita uma ave marcante e vibrante, o ostraceiro africano. Com sua plumagem preta intensa e um bico vermelho que parece quase brilhar, ele é inconfundível. Esse bico é sua principal ferramenta para sobreviver nas marés. É com ele que o ostraceiro procura e abre moluscos e crustáceos, sua refeição favorita. Essa habilidade é essencial, e o ostraceiro africano é um verdadeiro especialista em abrir conchas. Ele busca mariscos e outros invertebrados entre as pedras, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema marinho ao controlar a população desses pequenos animais. O ostraceiro africano é uma ave monogâmica e muito fiel ao seu parceiro. Em pares, eles dividem as tarefas e se mantêm juntos em uma parceria forte e duradoura. Ao chegar a época de reprodução, eles constroem seus ninhos em locais bem escondidos, entre as rochas ou em áreas protegidas da praia. O ostraceiro africano é um símbolo de equilíbrio e adaptação. Na paisagem costeira do Cabo da Boa Esperança, ele representa a perfeita integração entre espécie e ambiente. Do Parque Nacional do Cabo da Boa Esperança, alçamos voo até alcançar as montanhas Drakensberg, conhecidas na língua Zulu como Ukharlamba, a Barreira de Lanças. Este lugar é um verdadeiro símbolo da África do Sul, um monumento natural esculpido pelo tempo e pela terra, marcado profundamente pela história. Com picos imponentes que se estendem por mais de 1000 quilômetros, Drakensberg forma uma espinha dorsal de rocha e vegetação exuberante que conecta a África do Sul ao reino montanhoso de Lesoto, atravessando as províncias de KwaZulu-Natal e Estado Livre. Essas montanhas foram lar de antigas civilizações, como os San, também conhecidos como bosquímanos,
que deixaram marcas em suas cavernas, registrando suas vidas e crenças em pinturas rupestres, ainda preservadas até hoje. Essas artes milenares retratam cenas de caça, rituais e animais, revelando o profundo respeito do San pela natureza e pelos seres com quem compartilhavam essas terras. A vida nas alturas é uma batalha constante pela sobrevivência, onde cada espécie encontra seu papel e suas próprias adaptações para prosperar. Aqui, nas elevações e vales das montanhas Drakensberg, encontramos o eland, o maior antílope africano, com uma presença impressionante. Com ombros robustos, corpo musculoso e chifres em espiral, o eland é uma fusão de força e elegância. Este gigante das montanhas pesa entre 500 e 900 quilos e é perfeitamente adaptado para as encostas íngremes e o clima variável da região. Em meio a paisagens que mudam drasticamente, entre dias ensolarados e noites geladas, o eland sobrevive pastando em gramas e folhas que encontra, usando seu tamanho e resistência para enfrentar os desafios da altitude. Drakensberg é um santuário de paisagens únicas, onde os campos verdes se mesclam com os picos de rocha sólida. Esta cordilheira, que percorre mais de 1000 quilômetros, estende-se até o reino montanhoso do Lesoto, sendo uma fronteira natural e impressionante. Aqui, o ar fresco das alturas e a vista das montanhas nos fazem refletir sobre a grandeza e a história do continente africano. Saindo do cenário montanhoso das Drakensberg, nosso caminho segue para o norte, onde o vale do rio Blyde nos aguarda com sua grandeza. Este é um dos cânions verdes mais profundos do mundo, um local onde a vegetação exuberante se encontra com a rocha esculpida pela força do rio ao longo de eras. O Vale do Rio Blyde impressiona tanto pela sua beleza natural quanto pela diversidade de suas paisagens. Ao longo de suas margens, encontramos formações geológicas únicas, como as 3 Rondavels, montanhas que lembram as cabanas tradicionais africanas e que guardam a memória e a força das antigas tribos que aqui viveram. Para a África do Sul, o Vale do Rio Blyde representa muito mais do que um marco geográfico. Ele é um oásis de biodiversidade, lar de plantas e animais que prosperam no clima e relevo específicos desta região. A cada descida e subida de suas encostas, somos lembrados da resiliência da vida e da força da natureza em moldar um dos lugares mais cênicos e inspiradores do país. Enquanto seguimos nosso caminho, o Vale do Rio Blyde deixa em nós uma marca duradoura. Suas águas tranquilas e montanhas imponentes nos revelam um pedaço essencial da África,
onde a natureza é ao mesmo tempo exuberante e delicada. Cada detalhe, das curvas do rio às encostas verdejantes, é uma lembrança viva da força e da beleza que se encontram por aqui. O Blyde é um lugar que nos convida a refletir sobre o poder do tempo e sobre a harmonia que só a natureza pode criar. Uma experiência que levamos conosco, como uma verdadeira joia deste continente. E assim, após uma jornada por lugares mágicos e paisagens deslumbrantes, chegamos ao coração selvagem da África do Sul, o Parque Nacional Kruger. Este é o nosso destino final, a joia máxima de um país marcado pela diversidade e pelo vigor da natureza. Estabelecido oficialmente em 1926, o Parque Nacional Kruger nasceu com a missão de proteger e conservar a incrível biodiversidade do norte da África do Sul. Hoje, ele abrange quase 20 mil quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores parques nacionais do continente. Seu território se estende pelas províncias de Limpopo e Mpumalanga, chegando até a fronteira com Moçambique. Ao longo de quase um século, Kruger tornou-se sinônimo de conservação e turismo sustentável, atraindo visitantes de todo o mundo em busca de aventura, conhecimento e inspiração. Porém, o Kruger é amplamente reconhecido por seus moradores mais emblemáticos, os Big Five. Estes 5 animais, além de serem imponentes e impressionantes, são peças-chave para o equilíbrio natural da região, e cada um deles possui uma história única a ser contada. O leão, o incontestável rei da savana africana, é o símbolo máximo de poder e majestade no Kruger. Com sua juba dourada e porte altivo, ele comanda o respeito de todas as espécies. Mas no Kruger, ele é mais do que um símbolo. Ele é um regulador ecológico.
Sua caça mantém em equilíbrio as populações de antílopes e outros herbívoros, garantindo que as pastagens não sejam excessivamente consumidas e que outras espécies menores encontrem seu espaço. Esses grandes felinos vivem em bandos, onde a cooperação entre as leoas define o sucesso da caça. As leoas, verdadeiras líderes das caçadas, trabalham em sincronia para cercar e capturar presas. Nos bandos, os filhotes ocupam um papel central na dinâmica social, sendo cuidados por todas as fêmeas do grupo em um sistema de cooperação mútua. As leoas que caçam em equipe para garantir alimento para o bando alternam entre a caça e o cuidado dos pequenos, ensinando-os desde cedo a observar e a entender o comportamento das presas. Esses filhotes, que nascem indefesos, dependem inteiramente das leoas para sobreviver nos primeiros meses, e à medida que crescem, começam a praticar pequenas simulações de caça, enquanto brincam com seus irmãos e outros jovens. Essas interações fortalecem o vínculo do grupo e preparam os filhotes para se tornarem caçadores habilidosos no futuro. Esse cuidado coletivo reflete o valor da união no grupo, onde todos os membros do bando contribuem para garantir a sobrevivência dos mais jovens e, consequentemente, o futuro da espécie. Embora os leões sejam conhecidos como os reis da savana, até mesmo eles sabem quando é melhor evitar um confronto. Os elefantes, com sua força colossal e tamanho impressionante, representam uma ameaça que poucos predadores ousam enfrentar, e os leões são astutos o suficiente para entender isso. Com até 6 toneladas e uma estrutura social altamente organizada, os elefantes se protegem em grupo, formando barreiras ao redor de seus filhotes e mantendo os predadores à distância. Com suas imponentes presas de marfim e trombas versáteis, o elefante africano é mais do que apenas o maior dos Big Five. No Parque Nacional Kruger, eles não são apenas moradores, são moldadores da paisagem. O elefante derruba árvores em busca de alimento e esculpe trilhas que guiam a savana até as fontes de água. Esse comportamento, muitas vezes visto como destrutivo, na verdade renova o ambiente. A organização social dos elefantes também é única e exemplar. Liderados por uma matriarca experiente, os grupos familiares são formados por fêmeas e seus filhotes, que vivem em comunidade, aprendendo e se protegendo mutuamente. Os filhotes acompanham os adultos sempre sob a orientação e a proteção da mãe e das outras fêmeas do grupo, que ensinam desde cedo onde encontrar água em épocas de seca e como identificar alimentos mais nutritivos. Os elefantes do Kruger representam a alma da África. Em cada manada, eles cuidam dos seus, passando adiante sua sabedoria ancestral. Suas pegadas na savana são marcas profundas de um legado que une o passado e o futuro.
Esses gigantes são guardiões das raízes africanas, preservando a essência selvagem e a continuidade de sua espécie. A relação entre os Big Five representa a complexidade e o equilíbrio da natureza africana. Cada um deles ocupa um papel único e fundamental no ecossistema. Esses 5 animais simbolizam a força, a diversidade e a beleza da vida selvagem. O leão, com sua imponência e liderança, o leopardo, astuto e silencioso, o elefante, com sua sabedoria e presença pacífica, o rinoceronte, resistente e reservado, e o búfalo, incansável e unido em manadas. O búfalo africano é uma figura de força, determinação e, acima de tudo, unidade. Nas savanas do Kruger, ele se destaca não apenas pelo porte imponente, com machos adultos que podem pesar até 900 quilos, mas também pela coragem e a capacidade de trabalhar em grupo. Eles são animais sociais, formando grandes manadas que se movem juntas, sempre atentas ao entorno. A manada é seu escudo. Juntos, os búfalos conseguem enfrentar e, em muitas situações, até afugentar predadores formidáveis como os leões. É comum ver os búfalos adultos protegendo os mais jovens, formando um círculo ao redor dos filhotes para que fiquem seguros. Cada indivíduo tem um papel vital na manada, e o sentido de coletividade é a chave para a sua sobrevivência. Os búfalos vivem em um equilíbrio delicado com o ecossistema, controlando o crescimento da vegetação ao pastar. Como grandes herbívoros, eles evitam o excesso de gramíneas, o que permite que outras espécies herbívoras se alimentem e, assim, contribuem para a diversidade das savanas. Mas, apesar de seu tamanho e poder em grupo, os búfalos têm uma vida de constante vigilância. Predadores como leões e hienas estão sempre à espreita, observando e esperando uma chance. Esse estado de alerta cria um ambiente em que cada búfalo, do mais jovem ao mais velho, entende a importância da união e da resistência. Com uma média de vida de cerca de 20 anos, o búfalo passa por muitos desafios ao longo de sua trajetória, mas a força do grupo, sua resiliência e o poder de sua determinação fazem do búfalo um verdadeiro ícone de resistência e persistência na África. Preciso e silencioso, o leopardo é um dos felinos mais versáteis, adaptando-se e prosperando em habitats variados, savanas, florestas densas e até montanhas rochosas. Solitário e astuto, ele é um verdadeiro símbolo de beleza e força, movendo-se com uma habilidade incomparável. Com sua pelagem dourada coberta de rosetas escuras, ele camufla-se entre as folhagens e troncos, espreitando e aguardando o momento exato para agir.
O leopardo é um dos animais mais enigmáticos da África e o mais independente dos Big Five. Pesando entre 30 e 90 quilos e com cerca de 1,5 metros de comprimento, o leopardo combina força e agilidade em uma estrutura compacta e elegante. Ele é um exímio caçador e sua dieta varia conforme a disponibilidade, podendo incluir desde pequenos roedores até antílopes de médio porte. Eles têm o hábito de levar suas presas para o alto das árvores, mantendo-as fora do alcance de outros predadores e permitindo se alimentar da mesma caça por vários dias. O leopardo é também um excelente escalador, movendo-se com agilidade por entre os galhos e escolhendo os melhores pontos para descansar, longe de olhares curiosos. Suas garras afiadas e retráteis são suas principais ferramentas de caça e defesa, permitindo-lhe correr e subir com grande destreza. Na vida dos leopardos, a independência é essencial. Eles preferem viver e caçar sozinhos, marcando grandes territórios para garantir seu sustento e espaço seguro. Apenas na época de reprodução, esses animais se aproximam, e após um curto período juntos, o macho se afasta, deixando a fêmea para cuidar sozinha da prole. As fêmeas são mães dedicadas. Após uma gestação de aproximadamente 3 meses, geralmente nascem de 1 a 3 filhotes. Nos primeiros meses, esses pequenos são totalmente dependentes da mãe, que os mantém bem escondidos em tocas ou fendas rochosas. É durante esse período que a mãe os ensina a caçar, se defender e, sobretudo, a ser invisíveis. Ela é quem passa adiante o instinto e as técnicas de sobrevivência que definirão o futuro desses jovens caçadores. Com o tempo, os filhotes aprendem a ser caçadores eficientes e independentes. No entanto, o caminho não é fácil. Apenas cerca de metade dos jovens leopardos sobrevive ao primeiro ano de vida. Os que perseveram, no entanto, herdam o legado de sua espécie. A habilidade de desaparecer na paisagem, a força para caçar e a paciência para esperar o momento certo. Para o ecossistema do Kruger, a presença do leopardo é essencial. Como predador, ele ajuda a manter o equilíbrio populacional de outras espécies, controlando os números de pequenos e médios herbívoros. E, por mais que se esconda, a simples presença desse felino fortalece o caráter selvagem e intocado do parque. Ele representa o mistério, a beleza e a autonomia, qualidades que são tanto da savana quanto de cada leopardo que a percorre. Em sua essência, o leopardo simboliza a África. Forte, belo e resiliente, ele é o espírito da sobrevivência e do equilíbrio. Cada encontro com esse felino é uma lembrança de que a natureza guarda segredos profundos e que há um poder majestoso em viver em harmonia com ela.
No Parque Nacional Kruger, encontramos uma das espécies mais emblemáticas do continente africano. O poderoso rinoceronte branco, com sua estrutura robusta e chifres imponentes, ele se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua importância ecológica e histórica. Esse animal desempenha um papel essencial no ecossistema do parque, ajudando a moldar a vegetação das áreas de savana e criando caminhos que outros animais também utilizam. O Kruger é um dos poucos lugares na África onde os rinocerontes ainda podem viver em relativa segurança. A vastidão e a biodiversidade do parque proporcionam a esses gigantes da savana espaço suficiente para manter seus hábitos naturais e se deslocarem por grandes áreas em busca de comida e água. Ali, o rinoceronte encontra as condições ideais para viver e prosperar, sendo protegido em seu habitat natural. O rinoceronte branco possui um temperamento calmo, especialmente em comparação com o rinoceronte negro, que tende a ser mais territorial e agressivo. No entanto, ele também pode ser extremamente protetor quando necessário, especialmente com seus filhotes, que dependem da mãe nos primeiros anos de vida para aprender a buscar alimento e defender-se. A gestação do rinoceronte branco dura cerca de 16 meses, e ao nascer, o filhote já é relativamente grande e precisa aprender rapidamente a sobreviver na savana. Essa espécie prefere pastar em áreas abertas, onde a grama é abundante. Seu lábio largo e reto é adaptado para se alimentar de gramíneas, ao contrário do rinoceronte negro, que possui um lábio pontudo para consumir folhas e galhos. Essa especialização permite que o rinoceronte branco ocupe um nicho específico na cadeia alimentar do parque, mantendo o equilíbrio das áreas gramadas e permitindo a regeneração da vegetação em outras regiões. Apesar de sua aparência robusta e comportamento pacífico, o rinoceronte branco é um dos animais mais vulneráveis do continente, e o Parque Kruger tem um papel essencial na sua proteção. As medidas de conservação adotadas no parque, juntamente com o comprometimento da equipe local, são fundamentais para garantir que essa espécie continue a existir na África. O rinoceronte branco, com sua imponência e seu papel na preservação do ecossistema, simboliza a luta pela proteção das espécies africanas. É um dos gigantes que forma o grupo dos Big Five e representa a força e a resistência que marcam a vida selvagem na África. Ao percorrer as vastas paisagens do Parque Nacional Kruger, temos uma verdadeira percepção do que esses animais representam. O coração pulsante da vida selvagem africana, simbolizando a força, a resiliência e a beleza indomável que definem o continente. O parque, com sua rica biodiversidade e vastidão, é um santuário não apenas para os animais, mas também para a história e cultura africanas. Ao final dessa jornada pelo Kruger, saímos com uma admiração profunda pela essência selvagem e pelas heranças naturais que fazem da África do Sul um lugar único e inesquecível.
Ao final dessa jornada incrível pela África do Sul, só podemos agradecer por cada paisagem, cada animal majestoso, cada cena da natureza que nos surpreendeu e nos ensinou tanto. Desde as praias banhadas por 2 oceanos até as montanhas de Drakensberg, dos desertos implacáveis do Kalahari até a imensidão selvagem do Parque Kruger, cada parte deste país é um testemunho vivo da força e da diversidade do nosso planeta. Este documentário foi uma celebração da vida e da conexão entre os animais e seus habitats. Uma lembrança de que todos fazemos parte de algo muito maior. A África do Sul nos mostrou o valor de preservar não só a natureza, mas a identidade, a cultura e as raízes que sustentam um país. Aqui, o espírito selvagem ainda ecoa e somos gratos por ter compartilhado isso com vocês. A equipe do Bom é Bicho agradece por terem embarcado conosco nessa aventura. Se vocês sentiram a mesma emoção, se esses animais tocaram o coração de vocês, curtam e compartilhem essa mensagem. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais longe essa paixão pela natureza e essa mensagem de preservação vão chegar. Que essa experiência inspire cada um a ver o mundo com outros olhos e a se engajar na proteção da nossa natureza, um amor que é tão selvagem e indomável quanto as criaturas que conhecemos aqui. Muito obrigado e até a próxima aventura.